Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora. E hoje a gente vai estar falando de um tema que muitos de vocês estão perguntando, estão querendo saber, e eu quero muito trazer com muito carinho para vocês. A gente vai falar sobre atendimento online versus atendimento presencial. E qual que é melhor, né? E a gente vai falar de 4 diferenças para atender na ansiedade e depressão. Quais são as 4 diferenças que a gente tem que olhar, tanto no atendimento presencial quanto no atendimento online, quando se trata de ansiedade e depressão. E vou também quebrar algumas crenças limitantes que vocês possam ter, alguns pensamentos adquiridos sobre o online e sobre o presencial. O que de fato interessa no presencial e o que de fato interessa no online. Qual é a melhor abordagem para um paciente ansioso e depressivo? Daí eu vou falar desses prós e contras a partir de agora. Depois de uma coisa que é o primeiro ponto que eu quero trazer dessas 4 diferenças para atender um paciente ansioso e depressivo no online e no presencial. Para cada ponto, eu vou dar os 2 pontos de vista dentro de cada ponto, ou seja, eu vou falar das 2 formas, no online como funciona, no presencial como funciona, para a gente conseguir trazer resultados. E a primeira coisa, eu vou falar de acessibilidade e comodidade. Então, qual será? Eu vou começar já interagindo, que eu quero aqui vocês bem interativos hoje. Qual que é melhor, né? Se a gente for pensar em acessibilidade, é melhor online ou presencial, na opinião de vocês? E eu já vou começar dizendo para vocês que muitas pessoas começavam anteriormente a abordar e dizer assim: ah, eu só quero um atendimento se for presencial. Vocês já pensaram, se você tiver precisando realmente da cura de alguma dor que você está tendo, se ela só tiver disponível presencialmente e você morar num lugar que é muito distante, a quantidade de dinheiro que você vai precisar investir para ter acesso àquilo, o quanto você vai precisar fazer para chegar até aquele lugar. E aí tem outras coisas. Eu quero começar falando sobre o presencial, né? O presencial, ele tem algumas limitações. Eu atendi presencialmente. O meu início foi presencialmente e eu tinha muita resistência com online, gente. Olha, a nossa querida, né? O nosso querido 2021 veio para nos dar uma lição de o mundo agora precisa também do online. Não é só no presencial. E muitas pessoas se sentem muito mais confortáveis no online. E ele veio me trazer isso na marra. Mas o que eu estava falando é que, de fato, o presencial acontecia algumas questões. Por exemplo, você marca com o paciente não vem ou tem um atraso, e isso desregula a sua agenda do dia todo. Que é uma coisa que você não pode ter online e que é uma chatice quando você tem que ir? O dentista. Porque você vai, marca um horário para estar ali, ou no médico, por exemplo, você marca um horário para estar ali, você perde o seu dia ali e, de repente, por conta do primeiro atraso do dia, do segundo atraso do dia, do terceiro atraso do dia, do quarto atraso do dia, o seu quinto, que é você é a quinta pessoa a ser atendida, você vai ficar esperando 1h30 sentada. E às vezes a gente sente o paciente, né? Imagina eu indo tratar o meu dente, eu falo assim, nossa, que desrespeito comigo. Que desrespeito eu ficar 1h30 aqui a mais. Mas, na verdade, aquele profissional não está me desrespeitando. O problema é que vários outros pacientes demoraram ou se atrasaram e aí acabou comutando nisso. Presencialmente, para um paciente ansioso e depressivo, eu posso garantir para vocês que traz piores resultados do que online. Traz pior resultado, por quê? Porque ele vai precisar se deslocar. A acessibilidade não é tão fácil. Um paciente com depressão e ansiedade, vamos colocar os 2 casos. Ansiedade. Pode ser que ele sofra de agorafobia ou de fobia social, não queira sair de casa sozinho. Então, ele precisa de uma pessoa para ajudar ele. Às vezes, também não sofre de agorafobia ou fobia social, mas tem medo de ter uma crise de ansiedade dirigindo, portanto, deixou de dirigir e agora só vai sendo levado por alguém. Essa pessoa precisa desmarcar o compromisso para levar ela até você. Quando ela vai para sair ou quando ela sabe que ela vai ter uma consulta, o coração dela já entra em estresse, ela já começa a ter uma crise de ansiedade. Por quê? Porque ela vai ter que sair, ela não sabe como vai correr, talvez ela vai ter que entrar num transporte público ou até mesmo num transporte de família, mas vai ter que ir, se deslocar e aquilo para ela pode gerar muita irritação. O próprio processo dela saber que tem um atendimento vai gerar para ela um alerta, um sistema de alerta, e tudo isso vai fazer com que ela se sinta pior. Ou seja, aquilo que tinha para correr bem pode correr mal já a partida.
A chance dela passar mal e desmarcar a consulta é grande. A chance dela chegar no seu consultório e não conseguir estar bem ao ponto de ser atendido, você ter que lidar com ela ao ponto de cuidar da crise de ansiedade e não de tratar dela, é enorme. Por isso, presencialmente tem esses quês e porquês que a gente precisa ter atenção. Porém, presencialmente, a acessibilidade é ruim para chegar, mas a comodidade do paciente pode ser melhor. Você pode criar uma experiência maravilhosa para ele no presencial. Ou seja, você pode ter um ambiente agradável, com uma música calma, que possa trazer relaxamento antes mesmo dele entrar, um espaço em que ele tenha clareza. Nunca coloque, se você atende pacientes em consultório, nunca coloque um lugar onde o seu paciente vai sentar de costas para portas ou janelas. Isso faz com que o seu próprio atendimento não tenha resultado por essa simples analogia de você colocar ele num lugar em que o corpo dele reconhece como espaço de perigo. Coloque ele sempre confortável, faça com que ele se sinta seguro no seu espaço. Então, você pode já melhorar a comodidade dele. Sendo que online a gente vai precisar de mais recursos. Ou seja, eu estou aqui online com vocês hoje. Como que eu consigo dar conforto para vocês? Tom de voz, abertura. Faço o rapport para conseguir fazer a minha conexão com vocês. Gero uma pergunta e uma resposta com tempo de escuta, lembrando que existe um delay que pode estar dentro de nós as duas. Prepara um ambiente, ou seja, a minha sonorização, eu tenho que colocar num ambiente que esse paciente que está do outro lado consiga sentir que eu estou segura, que eu estou sozinha com a minha terapeuta. Então, eu, para trazer uma comodidade online, eu preciso de ter mais energia. Mas a acessibilidade é mais facilitada no online, porque eu consigo ter acesso a essa pessoa com facilidade, como muitos de vocês colocaram, olha, porque o resultado é melhor online ou outro, depende da interação e o método terapêutico, José Moreira falou. Teve aqui outras pessoas que falaram sobre o online, ó, a Madalena falou do online, a Blick Maria falou do online, a Mafalda também do online. Então, para o paciente, a Cláudia Fialho disse, é melhor online, mais pratico mais presencialmente, ter um contato mais personalizado. Tá vendo? A Cláudia acabou por falar exatamente os 2 pontos que eu estou falando. Aqui o Júlio César disse, online consigo atender pessoas até fora do meu estado, e não só. Online nós conseguimos atender mais pessoas. Como eu disse, no presencial eu não consigo atender tantas pessoas assim por dia, por quê? Porque o meu horário fica mais limitado, eu tenho que parar na hora do almoço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que preparar um ambiente melhor, eu tenho que trocar entre um paciente entrar e o outro paciente sair. A marquesa, o espaço que eu vou estar atendendo, tem toda uma questão que no online a gente consegue diminuir. Até mesmo o tempo de atraso do paciente, que é muito mais raro um paciente atrasado no online do que no presencial. No online é muito difícil o paciente estar atrasado em si, né? E daí tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. A chance desse paciente ficar mais confortável num ambiente em que ele consiga e se sinta acolhido é melhor. Rasas exceções. Vou dar aqui uma exceção. Eu tive um paciente que há pouquíssimo tempo, talvez umas 3 semanas atrás, no nosso primeiro atendimento, ele foi para um café, ser atendido por mim num café, online, e ele estava num café. Por quê? Porque o problema dele era exatamente com a mãe dele. O problema dele, as crises de ansiedade dele e o início do processo depressivo dele estava se dando exatamente por conta da mãe, extremamente opressora, uma mãe que estava o tempo todo tentando ouvir as coisas que ele falava, que entrava no meio da conversa e respondia. Então ele não se sentia confortável para estar lá. Mas tirando essas pequenas exceções, que são exceções à regra, a maior parte dos pacientes vão se sentir mais confortável no online do que no presencial. Porque eles podem escolher um horário que não tenha ninguém em casa. Eles não precisam se preocupar com a deslocação. Eles não precisam se preocupar com o fato do tempo em si, do tempo que eles vão ter que estar fora para depois, às vezes, colocar na rotina deles o ponto de situação. Então, isso é muito mais confortável, tá? E é o que eu costumo falar, a Biomicrohertz, ela tem essa qualidade. Eu posso atender tanto online quanto presencial os pacientes, e isso permite que eu tenha muito mais profundidade com a vida de cada um deles, tá?